Amém, amados? A paz seja com você. Amém. Nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele tem falado de maneira linda nos nossos dias. E tudo que temos que fazer é abrir os nossos olhos espirituais para contemplar a glória de Deus, para ver o poder que Ele tem revelado, abrir a nossa audição para ouvir tudo que Ele tem falado com a igreja. E eu quero ler um texto da palavra com você, que está em 2 Reis, no capítulo de número 6. Nós vamos ver quando Deus abre a visão. O nosso Deus quer que você veja as bênçãos que Ele já preparou para você. Abra teus olhos espirituais. Abra teus ouvidos para ouvir o que Deus está falando à igreja. Abra o teu coração para receber. A palavra do Senhor nos diz em 2 Reis 6, a partir do 8, a respeito de Eliseu, quando ele adivinha os conselhos do rei da Síria. Na verdade, o rei da Síria, ele fazia o mal contra Israel. Mas Deus revelava ao profeta Eliseu, antes que o mal acontecesse, Eliseu avisava ao rei as estratégias de guerra do inimigo. E assim o nosso Deus, Ele faz conosco. E a palavra do Senhor diz: e o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passardes por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Quer dizer que foram várias vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei meu, senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Tudo que o rei da Síria, o inimigo, falava até na câmara de dormir contra o povo de Deus, Deus revelava ao profeta Eliseu. O profeta Eliseu avisava ao rei de Israel, avisava ao povo de Israel, o exército de Israel, e todas as vezes o povo de Deus ganhava a guerra. Deus, é Ele que nos dá a estratégia de guerra. É Ele que vai à nossa frente, é Ele que prepara os anjos, dá ordem aos anjos ao nosso respeito. E o rei da Síria faz uma reunião para saber: alguém está nos traindo. Aí um dos oficiais diz: não, rei meu, nós não estamos traindo. Eliseu fica sabendo de tudo. Deus, Ele quer revelar tudo para nós, tudo para cada um aqui. Ele está abrindo os olhos espirituais neste lugar. Ele está tirando as vedas dos olhos, para que cada um aqui contemple o brilho da glória dEle. E aí, no versículo 13 nos diz: e ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade onde estava Eliseu. E todo o exército do rei inimigo foi para pegar Eliseu. Não precisava muitos, não. Mas foram muitos, foi um exército, carros, cavalos. E de repente, como diz o versículo 15, o moço de Eliseu era como se fosse um diácono, como se fosse um obreiro. Ele vai e quando ele olha, a palavra diz que ele levantou bem cedo. Aí ele sai e de repente ele olha, ele vê o exército do inimigo que havia cercado onde eles estavam. Aí ele olha a cidade com cavalos, carros. Aí o moço, ele olha e ele fica assustado. Ele corre para Eliseu e ele fala: ai, meu Senhor, o que faremos? Talvez hoje você veio ao culto falando: o que eu vou fazer?
qual é a atitude, qual é a decisão que eu vou tomar. Talvez você está cultuando a Deus conosco com algo impossível para resolver. Não temas, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Aí Eliseu fala para o moço no versículo 16, ele diz: não temas, diz o Senhor. Eu quero dizer para você também, não temas. E ele diz, o profeta Eliseu: por quê? Mas são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas são os que estão com você do que os que estão com o inimigo. Porque nosso Deus, Ele dá ordem à milícia de anjos para nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo mal. E no versículo 17, a palavra nos diz que Eliseu orou. E ele orou e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. E sabe o que o Senhor fez? Abriu os olhos daquele moço. E Deus está abrindo olhos aqui nesta manhã. Deus está tirando veda dos olhos. Deus está abrindo os olhos para que você veja, para que você contemple a glória dele neste lugar. Para que você veja o exército de anjos que ele já deu ordens para te guardar, para guardar a tua casa, a tua família. E eu quero orar com você. Você pode ficar em pé, você que pode. Paizinho, como é bom sabermos que Tu és o Deus que guarda, Tu és o Deus que protege, Tu és o Deus que prepara sempre para nós, Senhor, o socorro. Ah, Senhor, como diz o salmista, eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Ah, Senhor, a nossa alegria é sabermos que o nosso socorro vem de Ti. Pai, que cada um dos Teus filhos sejam abraçados, sejam, Senhor, aconchegados no Teu amor e se vejam protegidos por Ti. E nós damos uma ordem a todo exército inimigo que bate em retirada em nome de Jesus. Que os Teus filhos com os olhos da fé vejam e contemplem todas as bênçãos conquistadas, todas as promessas em nome de Jesus. E você pode dizer amém? Adoremos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Deus abençoe você. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda majestade seja dada a Ti, Jesus. Nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos, Jesus. Glória a Deus. Igreja de Cristo, bom dia. Que a paz seja convosco. Vocês estão bem? Mais uma semana se passou. Nós estamos começando mais uma semana. Não sabemos como vai ser. Não sabemos o que virá pela frente. Mas uma certeza nós temos: que certamente a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanharão todos os dias das nossas vidas. Essa certeza nós temos conosco. E nesta manhã, eu quero convidar a você a manifestar a sua gratidão a Deus por essa bondade, por essa misericórdia. Porque o que seríamos de nós se não fosse a bondade e a misericórdia do Senhor que é fiel a nós? Nós estamos aqui nesta manhã por causa dessa bondade, por causa dessa fidelidade do Senhor para conosco. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Somos gratos a Ti pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Declare isso nesta manhã. És fiel em todo tempo. Oh, em todo tempo Ele é bom. Em todo tempo Tu és santo. Tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.
doce voz, e que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta, e sei que és meu Pai, e que amigo és. E eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem. Eu cantarei da bondade de Deus. Oh, Ele é fiel, és fiel em todo tempo. Oh, em todo tempo é bom, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem. Eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Obrigado, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem. Eu cantarei da bondade. Mais uma vez, só igreja, mais uma vez. És fiel em todo tempo. Oh, em todo tempo Ele é bom. Em todo tempo tu Obrigado, és Senhor. tão bom, Com todo fôlego que tem. eu cantarei da bondade de Deus. Da bondade de Deus. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade a nós. Nós te agradecemos, Jesus, por essa fidelidade. Tem alguém pertinho de você? Fala, você é um milagre. Nós somos um milagre. Somos um milagre. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, pela tua presença gloriosa neste lugar. Obrigado, Senhor, por essa atmosfera do céu aqui na terra. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. Podemos declarar, Senhor, nesse dia, Ebenezer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E cremos que o Senhor continuará, Senhor, fazendo coisas grandiosas no nosso meio. Abençoe cada um dos teus filhos que aqui chegaram, Pai. Aqueles que estão compartilhando conosco deste culto também, Senhor, através do canal, Senhor, do YouTube, que o teu poder possa se manifestar. Pai, queremos apresentar neste momento a vida de todos os nossos irmãos que estão, Senhor, passando um processo, Senhor, de cura, de restauração. Visita, Senhor, a vida do nosso irmão Gerson.
Senhor, que está ali no hospital, que irá fazer um procedimento amanhã de cirurgia, que o Senhor seja com ele. Abençoe, Senhor, a vida de cada médico, cada anestesista, cada um daqueles que forem ser usados ali grandemente pelas tuas mãos, Pai. Abençoe a vida da dona Sônia, da irmã Rosa, Pai. Ó Deus, cada um dos nossos queridos, Senhor, visita com teu poder, leva esse poder de cura, de restauração, de milagre, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nos abençoa grandemente, Senhor, com a tua presença. É o que desejamos, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Podeis assentar, queridos. Pode aplaudir mesmo, aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu não tenho dúvida do quanto Deus é bom e do quanto a sua misericórdia é maravilhosa. Agora nós temos um momento, nossas crianças estão indo para aprender a palavra de Deus numa linguagem toda especial. Nós temos investido bastante nessa área com os nossos pequeninos. A Bíblia diz que ensina o caminho que seu filho deve andar quando pequeno, para quando ele for grande não se desviar. Então, e você ter grande alegria. Então é manhã de poder, é manhã de ensinamento, é manhã da manifestação da presença de Deus. Eu quero convidar aqui pastor Antônio, bispo Antônio, guerreiro de Jesus. Em vez de quando ele está aí, ele e o Aleph jogando bola aí com os meninos, né? Mas os atletas aí, ultimamente esses atletas aí, vou te falar, eles jogam bola e depois tem que ficar uma semana em casa, né? Eu gosto que Deus, mas Deus é bom, né? Pastor Antônio é um irmãozão querido, é da família, de casa, e nós aprendemos a caminhar juntos, né, servindo ao Senhor em amor. A Bispa Elisângela, ontem teve um chá de mulheres lá, né, tremendo, um trabalho poderoso, e eu tenho certeza que Deus irá falar fortemente conosco, através da vida do servo dele. Estenda as suas mãos, abençoe essa vida. Pai querido, muito obrigado pela vida, Senhor, do teu filhinho, Bispo Antônio, que o Senhor continue dando graça para a vida do teu filho, que haja uma unção renovadora sobre a sua vida, seu ministério. Abençoe seu lar, a sua casa, a sua família, Pai. Ó Deus, que sejamos hoje impactados pelo poder da tua palavra. Fala conosco, Senhor. Usa o teu filho como um canal de bênção. É o que eu te peço, Senhor, e te louvo por tudo, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Aplauda bem forte, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, bom dia, queridos. Graça e paz a todos, amém? Que bom podermos acordar nessa manhã, esse dia que o Senhor fez, e podermos estar na casa do Senhor. Nós escolhemos a melhor parte, amém? Estar aos pés do Senhor Jesus Cristo. E estar aqui para nós é estar em casa, né? É um prazer. Elisângela e os meninos não puderam vir, porque nós temos culto lá também, eles ficaram por lá. Mas nós estamos aqui para juntos adorarmos ao Senhor. Eu tenho certeza que você não saiu da sua casa em vão. Amém? Como nós cantamos aqui agora há pouco, você é um milagre. Amém? Mas mais do que ser um milagre, você foi escolhido pelo Senhor para gerar milagre, para fazer milagres, amém? Para fazer as obras que Ele fez e fazer obras maiores ainda em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que nós possamos, né, declarar as bênçãos do Senhor sobre esse segundo semestre em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com você um texto da palavra do Senhor, lá no livro de Romanos, no capítulo 5. Eu quero depois aproveitar um tempinho para nós falarmos um pouquinho também de missões, da obra missionária, daquilo que o Senhor tem feito, tem nos levado a viver e a fazer. E nós somos gratos porque esta igreja é uma igreja que tem apoiado, né, no nosso projeto, tem nos ajudado na questão da África ali, e nós nos alegramos por isso. Vamos lá, Romanos capítulo 5, eu quero ler com você do verso 1 até o verso de número 4, diz assim a palavra do Senhor:
Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a quem obtivemos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Pai, o Senhor é o Deus da graça abundante. O Senhor é o Deus da bondade, fidelidade, como cantamos aqui. A tua palavra, ela é a expressão exata da verdade, e nós não nos cansamos, Senhor, de agradecer pelo teu sacrifício, pelo teu cuidado e pelo teu amor por nós. Que agora o Senhor fale aos nossos corações, não segundo eu quero, mas segundo aquilo que o Senhor quer. Pai, que eu seja boca do Senhor nesse lugar, nesta manhã, para que os corações aqui, aqueles que nos assistem, Senhor, possam ser tocados e possam sair daqui, Senhor, dispostos, Senhor, a viver melhor do que eu tenho vivido, fazer coisas maiores do que eu tenho feito, a viver o sobrenatural que somente o Senhor tem para nós, porque nós queremos andar, Senhor, nos caminhos, dos planos e dos propósitos que o Senhor tem para nós. Queridos, Paulo aqui, ele nos fala sobre a firmeza da vida cristã, de estarmos firmes, de sermos firmados no Senhor. Através do que nós temos estado firmados? Através da graça do Senhor, do favor que nós não merecíamos. Se nós olharmos tantos homens de Deus no passado ou no presente, que têm as suas condições humanas de se manter, de estar, dizer eu posso fazer isso, fazer aquilo, mas que podem e caem porque não tem a graça de Deus. Tantos homens de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que foram homens usados por Deus e que por determinado momento tiveram seus momentos de fragilidade, de fraqueza expostos, e alguns até se desviaram, se afastaram e não foram aquilo que deveriam ser, perderam-se no meio do caminho, né? Nós temos, por exemplo, Saul, primeiro rei de Israel, unido, que tinha uma promessa do Senhor de ter a sua família para sempre, mas que caiu no meio do caminho, que não se manteve firmado. A caminhada cristã, irmãos, ela não é apenas de um dia, não é de uma semana, de um mês, de um ano, são de vários períodos, e nós precisamos estarmos firmados nesse período, sabendo que não teremos somente dias tranquilos, teremos dias de dificuldades, de problemas. E o que vai nos manter firmados no Senhor? São as nossas experiências. São as experiências que nós temos com Deus. Porque quem não tem experiência com Deus, irmãos, não tem o que contar. Não tem o que falar. E nós não fomos chamados para falar das experiências dos outros, ou para viver a experiência dos outros. Nós precisamos ter as nossas próprias experiências. Porque é aí que nós somos marcados. É aí que nós podemos dizer, eu vi Deus fazer isso. Deus falou comigo. Deus me usou. Deus fez isso através de mim. Não porque nós somos bons e para nós nos acharmos. Não. É porque Ele é misericordioso, porque Ele é bondoso. E não importa o momento que nós estejamos passando. Eu acredito, pastor Valdir, pastora Núzia, irmãos, que este é um dos momentos da era, da igreja e da humanidade, mais difícil para se manter firmado no Senhor. Porque nós temos muitos escapes, nós temos muito entretenimento. Se nós deixarmos, irmãos, o ler a Bíblia, o orar, o estar na casa do Senhor, vira um lazer esporadicamente. As pessoas já não têm mais aquela afinidade de entrega, de saber que está todo dia, porque temos o achismo, todo mundo acha isso, acha aquilo. Não, irmão, servir a Deus não é no que eu acho, não é no que eu penso. Servir a Deus é na obediência.
Porque a obediência, irmãos, não pede coisa fácil. A obediência só pede coisa difícil. Sim ou não? Todos nós aqui somos filhos. Ainda que você esteja casado, todavia que os nossos pais falavam algo para nós, era a coisa mais difícil que nós tínhamos que fazer. Tudo que o pai falava doía. Ia contra aquilo que nós queremos. Tudo que Deus pede para nós, irmãos, vai contra o que a nossa alma quer. Vai contra o que a nossa carne quer. E nós só vamos conseguir colocar isso em prática se nós obedecermos ao Senhor. Mas como obedeceremos ao Senhor se nós não estivermos firmados no Senhor? Como nós vamos seguir? Como nós vamos obedecer? É fácil nós declararmos: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Qual tem sido os feitos do Senhor na minha e na tua vida, que tem nos mantido em alegria, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio ao caos gerado pela sociedade que nós estamos vivendo, que daqui a pouco nós não vamos nem poder abrir a boca para falar no nome do Senhor Jesus. Como que nós nos manteremos de pé quando chegarem os dias piores, os dias difíceis, que nós não pudermos evangelizar? Hoje que nós temos toda a liberdade de pregar, de falar. Você está aqui no culto, se você quiser sair ali na praça e ficar gritando o nome de Jesus, pregando Jesus, você tem liberdade. Outras nações não podem fazer isso. Outras pessoas estão morrendo por causa do nome de Jesus. Outras pessoas estão sendo presas por causa do nome de Jesus. E nós temos tamanha liberdade. E muitas vezes não desfrutamos dessa liberdade para dar lugar ao Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então, queridos, nós precisamos ser marcados pela nossa experiência com Deus. Eu quero compartilhar com vocês a experiência de alguns homens na Bíblia, para que você entenda que não foram os dias fáceis que tornaram eles grandes homens de Deus. Se nós começarmos por Noé, um homem justo, que amava ao Senhor, que temia ao Senhor, e que a Bíblia vai dizer que Noé achou graça diante de Deus, no meio de uma geração perversa e corrompida. Porque quando Deus vai chamar Noé, Deus vai dizer: ó, a humanidade está corrompida, é chegado o fim de toda a raça humana. Mas Deus vai dizer: mas eu te escolhi, eu te chamei, eu vou trazer destruição, mas você vai construir para mim uma arca, para que haja salvação da humanidade, e todo aquele que entrar na arca será salvo. Naquele momento, qual era a experiência que Noé tinha para construir uma arca? Nenhuma. Noé não era fazedor de arca. Nunca alguém havia feito uma arca naquelas proporções. Porque Deus nunca pede para nós coisas fáceis. Deus só vai pedir para você coisas difíceis. Afinal de contas, Ele é o Deus do impossível. E quando Ele pedir algo para você fazer, Ele já tem as ferramentas certas para você fazer. Ele já preparou você sem você saber. Porque Ele é Deus que vê futuro. Ele vê antes de você ver. E o que é interessante é que Noé não reclama com Deus. Por que Noé não reclama com Deus? Abra comigo a sua Bíblia. Vamos lá para Gênesis capítulo 6. É isso que nós precisamos. Porque se nós tivermos isso em nossa mente, Paulo está dizendo que as tribulações produzem perseverança, a perseverança, experiência, a experiência nos mantém em esperança. Mas olha só, Gênesis capítulo 6, quando vai se referir a Noé, Gênesis capítulo 6, verso 8 diz assim, ó: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. No meio daquela geração, Noé achou graça. E diz assim, ó, verso 9:
São essas gerações de Noé. Era ele homem justo e íntegro em suas gerações. Aqui há o diferencial. E andava com Deus. Todo aquele que anda com Deus mantém uma vida de justiça e de integridade. Se desvia da aparência do mal. Foge daquilo que é errado. Estava todo mundo errado. O mundo da época pervertido. Mas Noé achou graça aos olhos de Deus. Ele manteve integridade e justiça, mesmo quando todo mundo estava corrompido. Não é porque as pessoas estão mentindo que você tem que mentir. Não é porque tem pessoas enganando que você tem que enganar. Não é porque tem pessoas adulterando. Ah, não, mas o pastor lá trocou a mulher e pegou outra e agora está... Problema dele. Ele vai prestar conta diante de Deus. O nosso modelo, irmãos, é a palavra. Nós devemos seguir bons modelos? Sim, devemos. Mas o nosso maior modelo, o nosso maior juiz é a palavra. Não é porque as pessoas estão errando que nós temos que errar. E justificar o nosso... Não justifique o seu erro. Engraçado que nós queremos justificar os nossos erros com os erros dos outros. Às vezes quando a pessoa erra, nós queremos... eu estou melhor do que fulano. Aquele lá está pior. Porque quando você vai fazer comparação com o erro dos outros, você não faz comparação com alguém melhor do que você. Pega alguém melhor do que você para medir a sua régua, para dizer, eu estou para baixo. Não quer se colocar para cima daqueles que estão ruins, não. Daqueles que estão lá caídos na sarjeta, não. Daqueles que... não, nossa, eu errei. Mas fulano errou pior. Irmãos, erro é erro. Falha é falha. Não justifica-se um erro com o outro. Nós estamos vivendo períodos difíceis, onde as pessoas têm se desviado, têm se afastado, têm se esfriado, onde as pessoas não têm mais aquele compromisso com Deus. As pessoas não querem gastar tempo de oração, não querem ler Bíblia. É uma vergonha, queridos. Você vê o crente, quando você está na igreja? Há 30 anos. Aí você pergunta para ele, quantas vezes você leu a Bíblia? Nunca leu a Bíblia uma vez. Nós somos o que menos conhecemos a nossa história. Nós somos os que menos conhecemos a palavra de Deus. Somos os que menos conhecemos a verdade de Deus. Mas o Noé não. O Noé tinha experiência com Deus, porque ele andava com Deus. Quer ter experiência com Deus? Ande com o Senhor. Acorda cedo. Em vez de ir para o celular, vai orar. Vai agradecer. Entrega para o Senhor o primeiro. Porque quando Ele foi entregar algo por mim, por você, Ele entregou o melhor que Ele tinha. Ele não deu de pior. Ele não deu sobra. E o que acontece? Isto vai levar Noé a ser um homem responsável pela salvação da sua casa, da sua família e de todos os animais que Deus havia criado. Porque Ele não fez uma arca só para Ele. Ele fez uma arca porque a vontade de Deus era que muito mais pessoas pudessem entrar na arca. Mas as pessoas escolheram não entrar na arca. Irmãos, e depois que a porta fechou, só Deus podia abrir. Noé não podia abrir. Sabe esse texto de Apocalipse 3:20? Eis que sou a porta e bato? Eu e você ainda podemos abrir a porta. Mas quando o Senhor naquele dia fechar a porta, vai ficar que nem as 5 virgens que foram buscar azeite, quando voltaram a porta estava fechada, não puderam entrar. Então, queridos, é decisão nossa. Nós queremos ter uma vida apenas passiva diante de Deus, ou queremos ter uma vida ativa? Uma vida que dignifique o nome do Senhor. Noé marcou a sua geração. Ele não marcou a sua geração porque ele era sábio, entendido. Não, ele marcou a sua geração porque ele andava com o Senhor. E
E porque ele andou com o Senhor, ele se preocupou com aquilo que Deus queria para ele. Quando Deus apresentou o plano para ele, faz para ti uma arca, e deu as medidas para ele, ele deixou o que ele estava fazendo e começou a trabalhar na arca. Foram anos duros trabalhando por uma arca. Mais do que isso, anunciando que haveria destruição, que haveria chuva, que mudaria tudo em um tempo de seca. E todo mundo dizendo, está doido. Porque quando a gente obedece à vontade de Deus, irmãos, as pessoas vão dizer, "Ixi, virou xarope aí agora. Só quer saber de falar de Jesus." Seus amigos, seus colegas, seus parceiros de outrora, que achavam você gente boa, agora vai dizer, esse cara agora está xaropeta, virou doido agora. O negócio dele é só igreja, é só culto, é só orar. Porque não entende. As pessoas já achavam que Noé estava doido, mas Noé estava obedecendo a voz de Deus. Não se preocupe com o que vão pensar de você. Obedeça a voz de Deus. Se Deus mandou fazer, faça. Se Deus mandou falar, fala. Se Deus mandou ir, vai. Porque Ele se responsabiliza. E aí Noé está no hall dos heróis da fé. Porque andou com Deus. Nós vamos ver o Senhor fazer isso com Abraão, com Isaac, com Jacó. Homens que tiveram suas experiências com Deus. O Abraão sai da terra e da parentela porque Deus mandou, e ele vai e obedece. Preste atenção, irmãos, que para você viver uma experiência com Deus, você tem que obedecer o que Deus está falando. Tem que ter um comando. Noé, Deus falou, constrói uma arca, ele construiu. Abraão, Deus falou, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele foi. E quantas experiências Abraão teve com Deus no percurso de sair da sua casa, da sua parentela, para ir para o lugar que Deus havia mandado. Foi marcado. De Abraão vem a geração Isaac e Jacó, que gera as tribos de Israel. Sem a experiência de sair de casa para viver no plano perfeito de Deus, para viver na dependência de Deus, irmãos, isso não teria acontecido. Se você quer viver o sobrenatural, o extraordinário de Deus sobre a tua vida, você precisa se lançar em Deus. E para se lançar em Deus é por meio da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer ter experiência, tem que ter fé. Você lembra do seu primeiro emprego? Você tinha experiência sobre aquilo? Você já era experiente quando você foi fazer o primeiro emprego? Não. Você não foi aprendendo? Há quantos anos você está no seu emprego hoje? Hoje você já é expert nisso. Hoje você já sabe fazer, já sabe ensinar. Por quê? Porque você se tornou alguém experiente. Para você se tornar experiente, você teve que fazer aquilo várias. Por que nós queremos, irmãos, ter o milagre de Deus, a bênção de Deus na nossa vida cristã, sem ser repetitivo naquilo que Ele nos pede? Sem sermos praticantes. Nós só queremos ouvir, mas não queremos praticar. Sem a prática, irmãos, não gera experiência. É preciso colocar em prática aquilo que o Senhor nos manda, aquilo que o Senhor nos ordena. E aí nós teremos as nossas experiências para contar e para compartilhar com o Senhor. Como Deus vai escolher alguém para ser rei de Israel, alguém que está apenas cuidando de ovelha. Está todo mundo preocupado com guerra, está todo mundo preocupado com batalha, com ser soldado. Mas tem alguém lá no campo esquecido, cuidando de ovelhas, produzindo alimento para a sua casa. E os que estão se preocupando só com o exército, estão achando que estão abafando, que estão sendo os melhores. Mas Deus, como bem disse a Samuel, eu não vejo como o homem vê. Eu vejo o interior. E aí quando Deus vai à casa de Jessé, Deus não escolhe Eliabe e Abinadab. Deus escolhe o Davi, que estava cuidando de ovelhas. Porque aquilo era o laboratório de Deus para a vida que Davi iria viver no futuro.
Talvez o teu esquecimento, talvez o teu distanciamento que das pessoas que você está vivendo hoje é o laboratório que Deus vai usar para aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Talvez você olhe e diga: ai, parece que Deus esqueceu de mim, eu estou abandonado, Deus não me ouve, Deus não me vê. Ele vê e Ele ouve, só que tem hora e momento certo para Ele agir e fazer na tua vida. Quantas vezes o Davi foi desprezado por seus irmãos? Você só serve, Davi, para cuidar de ovelha. Para os irmãos, Davi só servia para cuidar de ovelha. Para Jessé, Davi só servia para levar recado para os irmãos de mantimento. Mas para Deus, Davi servia para ser rei de Israel. Por que Davi servia para ser rei de Israel? Porque ele era o homem segundo o coração de Deus. Porque enquanto as pessoas estavam preocupadas com outras coisas, ele estava lá no campo dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas nós precisamos ter hábito de recitar a palavra de Deus na nossa casa. Faz lá, não tem problema não, escreve versículo. Põe no espelho do banheiro, põe na janela da geladeira, no armário. Põe lá versículos declarando a palavra na tua casa. Porque você é aquilo que você declara. Você é aquilo que você pratica. Você é aquilo que você professa. Quer ter experiência com Deus? Ande com Ele. Obedeça a Ele. Senhor, é aqui que o Senhor quer que eu esteja? É isso que o Senhor quer que eu faça? Porque, irmãos, a nossa carne tem vontade. A nossa carne tem desejo. Quantas vezes você já pensou em largar tudo? E só Deus manteve você de pé. Não é a nossa capacidade. Quantas vezes nós precisamos desistir? Não quero mais. Mas o Senhor diz: ah, você quer. Já viu quando o filho fala assim: ah, eu não vou comer mais. Aí você fala: ah, vai. Às vezes nós somos assim: Senhor, eu não quero mais, eu quero abrir mão de tudo, eu quero largar tudo. Aí o Senhor fala: não vai largar nada. Tipo assim, engole o choro e caminha. O Elias estava dentro de uma caverna pedindo para si a morte. Ah, eu não sou melhor que o meu pai, é melhor eu morrer. E o Senhor foi: levanta-te, porque longa é a tua caminhada. Aí você está pensando em parar, você está pensando em desistir. E o Senhor está dizendo: não, você tem que avançar, você tem que se levantar, tem que pôr de pé e avançar, porque é isso que Deus tem para nós, irmãos. Nós não vivemos as experiências que Deus tem para nós ainda. Irmãos, há uma plenitude em Deus para que nós possamos viver, e nós não vivemos essa plenitude ainda. Abre para mim alguém aí, Isaías capítulo 11, verso 2. Olha o que Deus tem, olha o que Deus quer fazer comigo e com você, irmão. Isaías capítulo 11, verso 2. Olha só: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Irmãos, é isso que precisa repousar sobre minha vida e sobre a tua vida: o Espírito do Senhor. Não é a ira, irmãos, não é a briga, não é a contenda, não é orgulho, não é a inveja, é o Espírito do Senhor. Porque é o Espírito do Senhor que vai nos guiar. É o Espírito que nos guia a toda a verdade. Então essa é a totalidade, a plenitude do Espírito de Deus em nós, que o Espírito Santo pode fazer em nós. Se nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo, irmão, pelo Espírito Santo, nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. O que o Senhor está pedindo para você? Porque, irmãos, eu não vejo o Senhor Jesus nos dando liberdade para a gente fazer o que a gente quiser, para seguir a Ele. Porque a tônica do Evangelho é: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Só coisa fácil.
Facilidade. Servir Jesus é coisa fácil. Negar minha vontade. Nossa, moleza! Que gostoso negar a vontade. Negar o que eu sou, humanamente falando. Negar o que a minha carne é. É fácil fazer isso, né? Não é fácil, irmãos. É difícil negar o seu próprio eu. Aí ele fala, carrega a sua cruz. Depois você faz isso, você vem e me segue. Aí a gente quer viver um evangelho de faz de conta. Não, irmãos. Evangelho, para viver, é com gana. Porque é para homens e mulheres que decidiram negar o seu eu e seguir ao próprio Cristo. Irmãos, não dá para seguir a Cristo sem negar o eu. Daqui a pouco eu estou aqui adorando, aí daqui a pouco eu estou lá. Não, na carnalidade, no pecado, na mentira. Não, irmãos. É se afastando todo dia. É deixando a impureza. É deixando a imperfeição. O Senhor Jesus nos diz em Apocalipse capítulo 21. Aquilo que está sujo, suje-se mais. Mas aquele que está limpo, limpe-se mais. Aquele que pratica injustiça, continue fazendo mais injustiça. Mas o que faz justiça, faça mais justiça ainda. Você pode ser melhor, sabia? Diga assim para o seu irmão, você pode ser melhor. Mas não é melhor do que eu, irmãos. Você pode ser melhor do que você. Você precisa ser melhor do que você. Irmãos, olha só, preste atenção. Para nós encerrarmos. Existia um homem na Bíblia, e eu sou apaixonado por ele. Pela história, pela vida, pela forma como ele viveu. Um cara que conhecia, que tinha uma experiência, uma expertise em tudo que ele fazia, ele era melhor. O apóstolo Paulo. A Bíblia diz que ele era zeloso pela lei. Ele entendia. Também, pastor Gu, estudou com Gamaliel. Tipo assim, o cara se formou em Harvard. Tinha um conhecimento estupendo, acima da média. Todo mundo temia. Quando Paulo chegava, o sabichão da lei chegou. O cara sabe de tudo. Fazia com maestria o que ele fazia. Era para prender o crente, ele prendia o crente. Era mulher, era homem, criança, não importava. Eu estou aqui para aprender, eu vou aprender. Acabou. Lei pura. Sabia do que estava fazendo. Sabia o que estava fazendo, sabia o que estava falando. Só que ele não tinha experiência com Deus, Neemias. Era um neófito na fé. Aí você presta atenção, irmãos, como Deus é extraordinário. Um cara que tinha uma formação em Harvard vai sentar para aprender com o Pedro, que morador da Zona Leste. Porque a Galileia do Gentil era isso. Lá embaixo. Aí ele vai ter que parar para aprender a respeito de Jesus com o Pedro. O Pedro não tinha formação em Harvard, mas o Pedro andou com Jesus. O Pedro viveu os milagres com Jesus. O Pedro teve experiências fantásticas com Jesus. Aí você lê as 3 epístolas de Paulo, sobre quem mais Paulo fala, irmãos? De Jesus. Mas por quê? Porque ele sentou para aprender com quem tinha experiência. Se você não tem experiência, ande com quem tem, para você aprender. Agora você quer ter experiência com Deus, andando com o Zé da esquina lá, que não sabe nem falar direito? Eu estou falando não é de conhecimento, não, que não sabe falar nada de Deus, que não tem nada de Deus para te oferecer. Se você vai andar com alguém que não tem nada de Deus para te oferecer, é para você oferecer Deus para ele. Se não for, não ande. Ande com quem tem para oferecer. Anda com seu pastor, anda com seu líder e seja discipulado e aprenda. Paulo não tinha experiência, irmãos. Sai todo pomposo para Jerusalém para prender os discípulos. No caminho de Damasco cai do caminho, fica cego. Aí ele começa a ter uma vida de experiência com Deus. Você vai esperar ficar cego para ter experiência com Deus?
Ou você vai pedir para Deus abrir os teus olhos logo? Você que vai querer enxergar o que Deus está querendo mostrar para você. Pastora Núzia leu aqui na abertura do culto a respeito de Eliseu, quando o rei da Síria está querendo acabar com a vida de Eliseu. Porque tudo que ele pensava na cama de dormir, o profeta era revelado pelo Senhor e ele contava para Israel, Israel saía da emboscada. Aí o rei da Síria mandou todo o seu exército, vai para a casa daquele camarada lá e mata ele. Tá todo mundo lá em cima. O Geazi sai fora e diz, ai meu Senhor, o que é isso? É gente demais, vamos perecer agora. Mas o Eliseu, com o rosto em terra, nem sai da porta, vai dizer, fica tranquilo. Mas são os que estão conosco do que os que estão com ele. Sabe por quê, irmãos? Isso é, eu já tenho experiência com Deus, eu já passei por isso, eu já sei, eu já vi uma mulher maligna dizer que ia matar Elias e Elias não morreu. Quem tem experiência com Deus não teme a má notícia, porque confia no Senhor. Irmãos, vem comigo, presta atenção. Aí o Paulo está cego. Aí o Senhor leva ele para a casa de Pedro, curtidor, na rua direita. E ele está lá, sem ver nada. Aí o Senhor chama um dos seus servos, Ananias, e diz, Ananias, vem aqui. Tenho uma missão para você. Coisinha fácil. Eu quero que você vá, não vou chamar direito, na casa do curtidor e vá orar por um cidadão chamado Paulo. Eu? Orar por aquele cara? Se ele veio aqui para prender todo mundo, ele mata. Olha o que aconteceu com o Estevão, ele estava lá, ele consentiu. Agora o senhor quer que eu vá orar? Vou não, o senhor vai. Porque ele é um vaso escolhido. Ele é um vaso escolhido para honrar o meu nome. Vou colocar ele para andar no meio dos gentios e converter os gentios. E fica tranquilo, olha a palavra, que eu vou ensinar para ele o que é padecer no meu nome. Olha o que Deus está preparando para Paulo. Ele vai padecer no meu nome agora. Ele vai padecer por causa do meu nome. Irmãos, quando você está sofrendo por causa do nome de Jesus, fica tranquilo que Ele está cuidando de você. Ele está se responsabilizando por tudo. No final, vai dar tudo certo. Deixa Deus agir. Aí, o Ananias vem e ele vai orar. Quando ele chega, ele fala, ei, irmão Saulo, o Senhor me enviou para orar por você. Irmãos, olha a diferença que anda com Deus. Quando Ananias coloca a mão na cabeça de Paulo, as escamas caem. Ele começa a ver. Mais do que isso, ele é cheio do Espírito Santo. Ananias nunca escreveu uma carta, mas foi ele que orou por Paulo, para que a visão dele fosse aberta. Você precisa ser instrumento na vida de alguém. E talvez essa vida que você vai ser instrumento da vida dela vai voar mais alto do que você, vai ir mais longe do que você, mas não tem problema. Você fez a sua parte. Deus vai usar você para ser instrumento na vida de alguém que vai voar mais longe do que você. Deus quer usar você para ser instrumento de Deus na vida dos teus filhos, e os teus filhos serão melhor do que você. Teu filho vai aparecer, você vai só interceder. Tua filha vai aparecer, você vai só interceder. Não tem problema. Você é instrumento. E aí você vai continuar com as suas experiências. Você vai continuar vivendo. Aí o Paulo senta. E o que o Paulo vai ouvir? As experiências do Pedro. Já imaginou, irmãos? Os dois sentados. E Pedro dizendo, Paulo, você não sabe de uma coisa. Teve um dia que nós ficamos ouvindo o Senhor há horas. Final da tarde, tinha mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E aí a gente falou para despedir o povo vir para casa comer. Ele falou, não, dê vocês mesmo de comida para ele.
Mas só que a gente não tinha nem dinheiro, Paulo, e nem condição de dar comida para aquele povo. Você acredita que o André viu que tinha um menino lá com 5 pães e 2 peixes, e falou assim, tem 5 pães e 2 peixes. Aí ele falou assim, traz os pães para mim. Ele orou, levantou para o céu, só assim, orou, deu para a gente começou a distribuir. Foi pão e peixe, pão e peixe, pão e peixe. Paulo, todo mundo comeu e ainda sobrou 12 cestos cheios de pão. Mas você acha que é pouco? Você não tem noção. Teve um dia que um pai veio para nós expulsar demônio e nós não conseguimos, não. Foi um coro do demônio. Porque não é só experiência boa, não, tem experiência ruim também. Aí o Pedro contou. Mas aí depois, ele separou a gente de 2 em 2 e mandou a gente na missão dos 70. Quando a gente chegou naquela aldeia, o demônio ia embora, os coxos eram levantados, os enfermos eram curados. E aí nós voltamos todos felizes para ele, contamos para ele. Ele falou, vocês estão felizes por causa disso? Antes tenham alegria, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E o dia que nós estávamos no meio do mar da Galileia, de noite, de madrugada, e nós estamos vendo alguém andando sobre as águas, achava que era um fantasma, e quando ele falou, não sou eu, e aí eu gritei, Paulo dizia assim, se é o Senhor, manda eu ter com o Senhor, e ele falou, vem, e aí Paulo, eu saí do barco e comecei a andar sobre as águas, imagina o Pedro se apresentando, comecei a andar sobre as águas, e daqui a pouco eu, afundei. Mas Paulo, assim que eu afundei, ele foi lá, estendeu a mão, me levantou, e me trouxe para o barco de volta. E Pedro começa a contar as experiências para Paulo, e Paulo vai ficando apaixonado por Jesus, e vai tendo agora o quê? As suas experiências. Paulo não ficou só nas experiências que Pedro contou, Paulo teve as suas experiências. Foi mordido por cobra, a cobra não matou ele. Ele estava discursando por várias horas, um jovem que estava na varanda caiu e morreu, ele desce e ora, e o jovem ressuscita. Agora o Paulo não está ouvindo experiência, ele está vivendo as experiências. Deixa eu dizer uma coisa para você, é tempo de você parar de só ouvir experiências dos outros e começar a viver as suas experiências. Mas por quê, bispo? Porque essa experiência vai ser importante, porque essa experiência vai manter a sua esperança viva. Sabe por que as pessoas perdem a esperança em Deus e desistem? Deus está demorando muito, eu vou parar, eu não consigo mais, tanto tempo orando pelo meu marido. Porque você não tem experiência, porque você não tem experiência, você desiste. Porque te falta esperança. Você está esperando em quem, irmãos? A Bíblia diz, nós esperamos em Deus somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Esperar em Deus não cansa e não mata. Porque a Bíblia diz, lá em Isaías, que os que esperam, renovam, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, mas voarão como asas de águia. Para de ficar querendo caminhar e querendo correr. Deus quer dar para você asas, para você voar. Voar para quê? Para mais perto dele, irmãos. É isso que Deus quer. Mas para isso, você precisa buscar viver as suas experiências com Deus. Porque são as suas experiências com Deus que vai manter a sua esperança viva. É isso que Paulo está dizendo em Romanos capítulo 5, verso 4. Porque a experiência traz esperança. Põe para mim de novo aí o último, só para a gente ler esse último versículo, Romanos 4. Para nós encerrarmos com isso. Romanos 4, 1 ao 5. Ao 4. 5, perdão, Romanos 5. O texto que nós iniciamos. Eu quero que você lembre dessa mensagem. Coloque isso em prática sobre a tua vida. Romanos capítulo 5, do verso 1 ao verso 4. Justificado, pois, mediante a fé. Você foi justificado pela fé. Temos paz com Deus. Romanos, capítulo 8, se eu não me engano, Paulo vai dizer, no que depender de vós, tenhas paz com todos. Só pode ter paz com os outros quem tem paz. Quem não tem paz não pode ter. Porque nós só podemos dar aquilo que nós temos.
por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso tem acesso, fé, irmãos, a esta graça na qual estamos firmes. Você está firme? Você está firme? É só pela graça que você se mantém firme, irmãos. Firmeza, firme. Ai, eu estou meio assim, caindo e levantando. Então hoje é dia de você se firmar. Sair daqui firmado no Senhor, firmado na palavra. Olha só, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos no quê? Na esperança da glória de Deus. Eu não consigo, irmão, você consegue entender ou imaginar, mensurar você no céu? Você consegue imaginar você aí, ó, no céu? Do lado de anjos, querubins, serafins. Olhar para um lado Abraão, olhar para o outro Isaac, Jacó, Davi. O Cristo. Porque você foi chamado para o céu. Você foi chamado para o céu. O céu é o teu lugar. Essa glória que há de se revelar. Amém, Emerson? Olha o próximo verso. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Para de ficar reclamando. Ai, Deus, não aguento mais tanta luta. Deus, obrigado por essa luta. Obrigado por esse meu irmão que me tira a paz. Obrigado por esse marido. Obrigado por essa esposa. Obrigado por esses filhos. Obrigado por este pai. É para nos gloriarmos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz continuamente. Seja perseverante. Por que que Caleb, lembra lá atrás? Conseguiu a sua herança? Porque o texto vai dizer que Caleb perseverou em seguir ao Senhor. Então produz perseverança. Agora olha o verso 4. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Quero convidar você a ficar de pé. Sem experiência você perde a sua esperança. Sem experiência você perde a sua esperança. Mas se você andar com o Senhor, você vai ter experiência com Ele. E tendo experiência com Ele, você vai perseverar em esperar pelo Senhor até que Ele volte. Pai, nós te damos graças nessa manhã, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa manhã, de estar na tua presença. Senhor, obrigado por esta palavra, como ela falou ao meu coração. Obrigado, Senhor. Eu não quero viver experiências dos outros, eu não quero contar experiência, eu quero contar as minhas experiências. Eu quero viver o teu sobrenatural a cada dia. Eu quero poder viver as tuas bênçãos. Que cada irmão aqui, que cada irmã aqui também possa viver isso, Senhor. Pai, que esse meu irmão, que essa minha irmã, que muitas vezes já pensou em parar, em desistir, possa perseverar em te seguir nesta manhã. Aqueles que nos assistem também, Pai, que nós possamos ser ousados no Senhor, que essa igreja seja ousada no Senhor. Pai, começa a dar experiências para esta igreja, ao ponto, Senhor, do Senhor fazer um boom nesse lugar, um boom extraordinário, de milagres, de transformação, de mudanças que o Senhor tem para este lugar. Que esta família possa crescer na graça e no conhecimento, que assim como o Senhor fez com Pedro, com Paulo, com os discípulos, Pai, com Davi, com Ana, com Esther, com Débora, faça com os teus filhos, Pai. Que o céu se mova neste lugar, trazendo visão, entendimento, compreensão, em revelação da palavra, em revelação de sonhos, Senhor. Que o Espírito do Senhor repouse sobre esta igreja, repouse sobre este meu irmão, o Espírito do Senhor de sabedoria, de entendimento, de inteligência, Pai, o Espírito do temor do Senhor, para nos guiar
guiar em toda a verdade. Que não venhamos andar mais nos nossos próprios caminhos, mas que haja uma renúncia em nós para viver a tua vontade, para viver o teu querer, para viver a plenitude do teu Espírito, Senhor. Nos perdoa por nossos erros, por nossas negligências, por nossas falhas, por nossa vida relapsa cristã, Senhor. Nós queremos nos consertar e viver mais perto do Senhor. Que a tua graça seja abundante sobre as nossas vidas, ó Deus. Eu quero te louvar, Senhor, e agradecer o Senhor por todas as coisas. Que as tuas bênçãos, Senhor, sejam derramadas sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada lar aqui representado. E que a partir de hoje o Senhor comece a renovar a fé, a esperança do teu filho, da tua filha. Aquele que já tem, passa a ter mais experiência. Aquele que ainda não tem, comece a ter. E que o Senhor nos leve a um outro nível de intimidade com o Senhor, Pai. Nós somos gratos ao Senhor por todos os teus feitos, por toda bondade, por toda graça que somente o Senhor tem e pode fazer sobre as nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo. Nós te agradecemos, Jesus. Você que crê, aplaude, exaltando, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh,